Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, meus lindos alunos, vamos entrando para a nossa live lesson. A nossa lição ao vivo de toda quinta-feira aqui do Conversation Club. Sejam bem-vindos, meus lindos. It is a real pleasure to have all of you. Thank you so much for joining me. And today we have a very special lesson. It's a TED Talk video that I love TED Talk videos because we always learn something interesting. And in today's lesson, well, first of all, today is June 12th. Hoje é junho 12º, June 12th, 2025. Welcome, everyone. All right, guys. Today's topic, today's video is called The Secrets of Learning a New Language. Segredos de aprender, né? Uma nova língua. And this is a TED Talk given by a polyglot, a woman who speaks a lot of languages. I think she speaks 5 or 6 languages. Let's dive right in. I love learning foreign languages. I love learning foreign languages. Eu amo aprendendo. Amo aprender, né? I love learning foreign languages. Eu amo aprender línguas estrangeiras. Her name is Lydia Machova. Deve ser russa, búlgara, né? Bulgarian. I don't know. This is sounds like a Czechoslovakian name or a Bulgarian name or a Russian name. I love learning foreign languages. In fact, I love it so much that I like to learn a new language every 2 years. Currently, De fato, in fact, I love it so much. Eu amo tanto that I like to learn a new language, que eu gosto de aprender uma nova língua every 2 years. Todo 2 anos. Que é isso? Todo 2 anos. De 2 em 2. Every 2 months. De 2 em 2 meses. Every 2 years. De 2 em 2 anos. Every 6 hours. De 6 em 6 horas. The doctor told me to take this medicine every 6 hours. O médico me disse para tomar esse remédio. Medicine é remédio. Medicine. Every 8 hours. Não é toda 8 horas. É de 8 em 8. Every 2 years. De 2 em 2 anos. working on my 8th one. Currently working on my 8th one. Currently working on my 8th one. Atualmente, correntemente, quer dizer atualmente trabalhando na minha 8ª uma. Na minha 8ª o quê? Língua. On my 8th language. Oh my goodness, she speaks 7 languages fluently and she's learning her 8th. Oh my God. When people find that out about me, they always ask me, When people find out about me, não é find out, é find that out. Quando as pessoas descobrem isso a respeito de mim, quer dizer que eu sou uma aprendiz apaixonada de idiomas, né? When people find that out about me, Ela fala that out. When people find that out about me, Find that out about me. When people find that out about me, they always ask me, elas sempre me perguntam, how do you do that? What's how do you do that? Como é que você faz isso? the secret? What's the secret? Qual que é o segredo? And to be honest, for many years, my answer would be, And to be honest, for many years, my answer would be, e para ser honesta, por muitos anos, a minha resposta era, esse would be aqui, o would não é só o auxiliar do futuro condicional, não, tá? Ele também pode conjugar o verbo no pretérito imperfeito, sabe? E nós temos 2 passados em português. Eu escrevi e eu escrevia, eu era ou eu fui, eu gostei ou gostava. Então esse would aqui também, I would like, não é só eu gostaria, eu gostava também. Por exemplo, quando eu morava, sei lá, no Rio de Janeiro, eu ia à praia todo final de semana. When I lived in Rio de Janeiro, I would go to the beach every weekend. I would go. Aí você me pergunta, mas teacher, would go não é ia? Would go é ir. Bem, certo? Eu ia. Ah, mas eu prefiro falar I used to go. Eu costumava ir. Beleza.
I used to go também é legal. I used to go to the beach every weekend. Eu costumava ir à praia todo final de semana. Mas você pode falar simplesmente I would go. I would go. I would go to the beach every Sunday. Eu ia à praia todo. Tá vendo que legal? Então, por isso que nesse contexto aqui, ó, my answer would be, a minha resposta era, e não seria. A resposta seria. Fica estranho aqui. Minha resposta era, I don't know. I simply love learning languages. I don't know. A minha resposta era, eu não sei. I simply love learning languages. Eu simplesmente amo aprender línguas. But people were never happy with that answer. But people were never happy with that answer. Mas as pessoas nunca ficavam felizes com essa resposta. They wanted to know why they are spending years trying to learn even one language, never achieving fluency. They wanted to know why they are spending years trying to learn even a new language, never achieving fluency. Elas queriam saber por que elas estão gastando anos, passando anos tentando aprender even one, quer dizer, até mesmo uma, quer dizer, sequer uma língua. Nunca alcançando a fluência. Never achieving to achieve. Never achieving fluency. And here I come, learning one language after another. And here I come, e aqui eu venho, learning one language after another, aprendendo uma língua após a outra. They wanted to know the secret of polyglots, people who speak a lot of languages. They wanted to know the secret of polyglots. Elas queriam saber o segredo. Elas queriam saber o segredo dos poliglotas. Of polyglot. They wanted to know the secret of polyglots. Elas queriam saber o segredo dos poliglotas. They wanted to know the secret of polyglots. They wanted to know the secret of polyglots, people who speak a lot of languages. They wanted to And know that made me wonder too. Eles queriam saber o segredo dos poliglotas. Pessoas que falam muitas línguas. People who speak a lot of languages. Of languages. And that made me wonder too. And that made me wonder too. Isso me fez questionar. Wonder. That makes me wonder. Isso me questionar. I wonder. I wonder. Eu maravilho significa eu me. I wonder. Sometimes I. Why it's so difficult for some people to learn. Sometimes I wonder. Às vezes eu me pergunto por que é tão difícil para algumas pessoas aprender inglês. How do actually other polyglots do it? How do actually other polyglots do it? Como que, na verdade, outros poliglotas fazem isso, né? Do it. What do we have in common? What do we have in common? O que nós temos em comum? And what is it that enables us to learn languages so much faster than other people? And what is it? And what is it? Quer dizer, o que é ele? Quer dizer, o que é that enables us, que nos capacita. What is it that enables? Oops. What is it? Cadê? What is it that enables us? O que é que nos capacita? Nos habilita, to enable. To enable. Able é hábil, capaz. To enable, capacitar. O que é que nos capacita, nos habilita to learn languages so much faster than other people? Tão mais rápido do que outras pessoas. Learn languages so much faster than other people. I decided to meet other people like me and find that out. I decided to meet other people like me. Eu resolvi encontrar. Esse to meet aqui pode ser interpretado como conhecer também, né? Eu resolvi conhecer outras pessoas. Meet no sentido de encontrar, conhecer, né? I decided to meet other people like me, como eu, and find it out, e descobrir. I decided to meet other people like me and find it out. The best place to meet a lot of polyglots is an event where hundreds of language lovers meet in one place to practice. Wow, the best place to meet a lot of polyglots, o melhor lugar para encontrar, vou ficar conhecendo muitos poliglotas, is an event. É um evento where hundreds of language lovers, onde centenas, hundreds
Quando você coloca o S no 100 aqui, vira centenas. Onde centenas de amantes de idiomas, né, language lovers, meet in one place, em um lugar, se encontram, se reúnem em um lugar to practice their languages, para praticar suas línguas. Their languages. There's several of such polyglot events of language lovers meet in one place to practice their languages. There's several of such polyglot events organized. There are several of such polyglot events. Existem vários de tais eventos de poliglotas, né? Organized all around the world. Por todo ao redor do mundo. Events organized all around the world. And so I decided to go there and ask polyglots about the methods that they use. So I decided to go there. Então, resolvi ir lá and ask polyglots about the methods that they use. E perguntar aos poliglotas sobre os métodos que eles usam. And so I met Benny from And so I met Benny. E então eu encontrei o Benny from Ireland, da Irlanda. Ireland, who told me that his method is to start speaking from day one. Who told me, e me disse que o método dele, that is method is to start speaking from day one. É começar a falar do dia 1. From day one, from the first day, do primeiro dia. He learns a few phrases from a travel phrasebook. He learns a few phrases from a travel phrasebook. Não é Facebook, não, é phrasebook, livros de frases. Ele aprende algumas frases de um livro de frases de viagem. From a travel phrasebook. Is from a travel phrasebook. Phrasebook, não é Facebook, não é phrasebook. And goes to meet native speakers and starts having conversations with them. Right? And goes to meet, e vai encontrar, vai conhecer native speakers of that language, falantes nativos daquela língua, and starts having conversations with them. E começa a ter diálogos, conversas com eles. Away. Right away, immediately. Right away means immediately. He doesn't mind making even 200 mistakes a day. He doesn't mind making even 200 mistakes a day. Ele não se incomoda. He doesn't mind. Ele não se importa, não se incomoda em cometer até mesmo 200 erros por dia. 200 mistakes a day. Because that's how he learns. E é assim como ele aprende. That's how. É assim que se aprende, cometendo erros, se expondo, né? Because that's how he learns, based on the feedback. Based on the feedback. Baseado no feedback. And the best thing is, he doesn't even need to travel a lot today because E a melhor coisa, and the best thing is, he doesn't even need to travel a lot today. Ele nem sequer precisa viajar muito hoje. He doesn't even need to travel a lot today. you can easily have conversations with native speakers from the Because you can easily have conversations with native speakers, porque você pode facilmente ter conversas com falantes nativos, with native speakers, comfort of your living room. from the comfort of your living room. Do conforto da sua sala de estar. Using websites. Using websites, usando sites na internet, né? I also met Lucas from Brazil, who had I also met Lucas from Brazil. Eu também encontrei o Lucas do Brasil, a really interesting method to learn Russian. who had a really interesting method to learn Russian. Que teve ou tinha método muito interessante, realmente interessante para aprender russo. He simply added 100 random Russian speakers on Skype as friends. He simply added 100 random Russian speakers. Ele simplesmente adicionou 100 falantes de russo randômicos, esse random aqui é aleatório, pessoas aleatórias, né? 100 pessoas aleatórias falantes de russo on Skype, no Skype, as friends. Colocou eles como amigos no Skype. And then, seriously, and then he opened a chat Seriously, verdade. E daí, window with one of them and wrote and then he opened a chat window, e aí ele abria uma janela de chat com deles, with one of them, and wrote, e escrevia. hi in Russian. And wrote, e escrevia, hi, oi, em russo. And the person replied, hi, how are you? E a pessoa respondia, hi, how are you? Oi, como está? How are you? Olha que engraçado as letras do russo, né? Umas letras espelhadas, símbolos assim. Algumas letras são do nosso alfabeto, né?
Mas tem muitas letras aqui que não tem no nosso alfabeto. Tem muito R ao contrário, o número 6 aqui, engraçado, né? Um M de cabeça para baixo. Muito engraçado aqui o- os símbolos do russo, né? Do alfabeto. Lucas copied this and put it into a text window with another person. Lucas copied this. O Lucas copiava isso. And put it e colocava ele into a text window, dentro de uma janela de texto with another person. Lá o Ivan, Sergey, em uma janela de texto com uma outra pessoa. And the person replied, I'm fine, thank you, and how are you? E a pessoa respondia, and the person replied, I'm fine, thank you, and how are you? Tô bem, obrigado, e como está você? Lucas copied this back to the first person. Lucas copied this back to the first person. O Lucas copiava isso de volta para a primeira pessoa. And in this way, he had two strangers have a conversation with each other without E dessa forma, and in this way, ele tinha two strangers have a conversation with each other. E dessa forma, ele tinha dois estranhos ter uma conversa um com o outro without knowing about it. Sem saber. Ele era a ponte. He was the bridge between two people talking to each other. without knowing about it. Sem saber sobre isso. And soon he would start typing himself because he had so many. And soon he would start. Aí, ó, o would aqui no sentido do pretérito imperfeito de novo, ó. E em breve, ele começava. Cadê? Aqui. E em breve, ele começava a digitar ele mesmo. He would start typing himself. Because he had so many of these conversations. Porque ele tinha tantas dessas conversas, né? Because he had so many of these conversations that he figured out how the Russian conversation usually starts. E ele descobriu, né? He figured out. Aqui eu acho que ela deveria ter conjugado no passado. That he figured out. Ele descobriu, né? Que ele desvendou como que conversa em russo geralmente começa. How the Russian conversation. And then he figured out how the Russian conversation usually starts. These conversations that he figured out how the Russian conversation usually starts. What an ingenious method, right? What an ingenious method, right? Que método engenhoso. Quer dizer, ingenious, quer dizer, engenhoso no sentido de genial, né? What an ingenious method, right? Que método engenhoso, certo? And then I met polyglots who always start by imitating sounds of the language. And then I met polyglots who always start by imitating sounds of the language. Eu também encontrei poliglotas que sempre começam por imitando sons da língua. And others who always learn the 500 most E outros and others who always learn the 500 most frequent words of the language. E também outros que sempre aprendem as 500 mais frequentes palavras da língua. frequent words of the language. And yet others who always start by reading about the grammar. E ainda outros, and yet, entretanto, outros who always start by reading about grammar. And yet, olha que legal esse yet aqui. And yet, e ainda, outros, né? E, no entanto, esse yet como conjunção quer dizer ainda, entretanto, contudo. E contudo, outros, and yet others, who always start by reading about the grammar. Que sempre começam por lendo sobre gramática. By reading about the grammar. If I asked 100 different polyglots, I heard 100 different approaches to learning languages. If I asked 100 different polyglots, se eu perguntasse 100 diferentes poliglotas, eu ouvia 100 different approaches. Eu ouvia 100 diferentes abordagens to learning languages, para aprendendo línguas. Everybody seems to have a unique way how they learn a language. And Everybody seems to have a unique way. Todo mundo parece ter uma única maneira how they learn, como eles aprendem a language. yet, we all And yet, e contudo, come to the same result of speaking several languages fluently. we all come to the same result. Todos nós
verbo vir, né? Esse vir aqui está no sentido de chegamos, né? We all come to the same result. Nós todos chegamos ao mesmo resultado de falar várias línguas fluentemente, of speaking several languages fluently. And as I was listening to these polyglots, And as I was listening to these polyglots, e quando eu estava, esse as I, quer dizer, ao eu estava, muitas vezes em português a gente usaria o quando, né? É o as, sentido de quando. E quando eu estava escutando esses poliglotas falando, contando para mim sobre os seus métodos, né? And as I was listening to these polyglots telling me about their methods, telling me about their methods, it suddenly dawned on me. It suddenly dawned on me. De repente, aurorou em mim. Dawn é aurora. É aurora, nascer do sol. Quando algo aurora na gente, né? It dawned on me. Aurorou em mim. Aurorou. O sol nasceu. Esse it dawned on me significa caiu a mim. Dawned on. A luz surgiu. A escuridão foi embora, né? It dawned on me. Pessoal, de repente, it suddenly dawned on me. It suddenly dawned on me. The one thing we all have in common. The one thing we all have in common. Há uma coisa, quer dizer, aquela uma coisa que nós todos temos em comum. Is that we simply found ways how to enjoy the language learning process. É que nós simplesmente achamos maneiras de como desfrutar, como how to enjoy, como apreciar the language learning process, o processo de aprendizagem de All of these polyglots were talking about language learning as if it was great fun. All of these polyglots, todos esses poliglotas, were talking about language learning. Todos esses poliglotas estavam falando sobre aprendizagem de línguas as if it was great fun. Como se fosse grande diversão. You should have seen their faces when they were You should have seen their faces. Você deveria ter visto os rostos deles, né? When they were showing me quando eles estavam me mostrando their colorful grammar charts. Quando eles estavam me mostrando as suas tabelas de gramática coloridas. showing me their colorful grammar charts and their carefully handmade flashcards. E os flashcards cuidadosamente feitas à mão. And their carefully handmade flashcards. Tá vendo? Amor, tabela, cores coloridas. É amor. O segredo não é o método. É o amor. Seguindo um método lógico, claro, né? And their statistics about learning vocabulary using apps. E as estatísticas, and there are statistics about learning vocabulary using apps. E a estatística sobre aprender vocabulário usando aplicativos, usando apps. Or even how they love to cook based on recipes in a E até mesmo, ou até mesmo how they love to cook. Como eles adoram cozinhar based on recipes, baseado em receitas in a foreign language. Baseado em receitas em uma língua estrangeira. foreign language. All of them use different methods, but they always make sure it's something that they personally. All of them use different methods. Todos eles usam diferentes métodos. But they always make sure, mas eles sempre certificam, it's something that they personally enjoy. É algo que eles pessoalmente gostam. Sentem prazer, to enjoy, desfrutar, sentir prazer. enjoy. I realized that this is actually how I learn languages myself. And I realized, e eu percebi that this is actually, isso é na verdade how I learn languages myself. Como eu aprendo línguas eu mesma. When I was learning Spanish, I was bored with the text in the textbook. When I was learning Spanish, quando eu estava aprendendo espanhol, I was bored. Eu ficava entediada. I was bored. Boring é o adjetivo ativo, né? Entediante. E bored com ED, entediado. Estava entediada with the text, com o texto in the textbook, no livro texto. I mean, who wants to read about Jose asking about the directions to the train station, right? Quero dizer, who wants to read about Jose asking about the directions to the train station? Right? Quero dizer, quem quer ler sobre o José pedindo
direções, pedindo informações de como, né, de como chegar na estação de trem, certo? I wanted to read Harry Potter instead. I wanted to read Harry Potter instead. Eu queria ler o Harry Potter em vez do José pedindo direção para a estação de trem. Because that was my favorite book as a child, and I had read Because that was my favorite book as a child. Porque esse era o meu livro favorito como uma criança. Quando uma criança. Né? Eu as, muitas vezes é quando uma criança. Quando criança, as a child. Como criança. read it many times. I had read it many times. Eu tinha lido ele muitas vezes. As a child, and I had read it many times. So I got the Spanish translation of Harry Potter. So I got the Spanish translation of Harry Potter. Então eu consegui a tradução em espanhol do Harry Potter. And started reading, and sure enough, I didn't understand almost And started reading, and sure enough, e com certeza o suficiente, né? E certamente o suficiente, I didn't understand almost anything. Eu não entendia quase nada. And sure enough, I didn't understand almost anything at the beginning. Eu não entendia quase nada no início, né? I didn't understand almost anything at the beginning, no início. But I kept on reading because I loved the book. And But I kept on reading because I loved the book. Kept on. To keep on doing something. Continuar em fazendo algo. Mas eu continuei lendo. Né? I kept on reading because I loved the book. Porque eu adorava o livro. by the end of the book, And by the end of the book, e até o final do livro, né? e by the end, lá pelos final do livro, né? By the end of the book, I was able to follow it almost without any problems. Eu era capaz de segui-lo quase sem nenhum problema. by the end of the book, I was able to follow it almost without any problems. Almost without any problem. Quase sem nenhum problema. And the same thing happened when I was learning German. E o mesmo aconteceu quando eu estava aprendendo alemão. I decided to watch Friends, my favorite I decided to watch Friends. Eu decidi assistir, né, Friends de França, não, é Friends. Eu acho que é aquele seriado, né, Amigos, os Friends. I decided to watch Friends. German. I decided to watch Friends, my favorite sitcom, in German. My favorite sitcom. Quer dizer, minha comédia situacional. Situation comedy. Esse sitcom aqui é uma sigla para situation comedy. Comédia de situação. Esses seriados, né, de situações corriqueiras. Então, os Friends, Two Men and a Half, Dois Homens e Meio, né? Tem vários seriados. Sitcom. Todos eles são sitcoms. São situation comedies. I decided to watch Friends, my favorite sitcom, in German. Meu seriado favorito em alemão. My favorite sitcom, in German. And again, at the beginning, it was all just gibberish. E de novo, and again, at the beginning, no início, it was all just gibberish. And again, at the beginning, it was all just gibberish. It was all just gibberish. Gibberish é uma palavra que quer dizer gibber quer dizer blá blá blá. É uma língua que eu não entendia nada. Era só blá blá blá, quer dizer, gibberish. Era uma língua, tipo, era tudo grego pra mim, eu não entendia absolutamente nada. Gibberish. Quando você está escutando uma língua que você não está entendendo nada, né? Quando você está ouvindo, na verdade. Escutar e entender, né? Quando você está ouvindo uma língua que você não entende nada, você fala que that's gibberish to me. That's gibberish. I don't understand. A gente fala que isso é grego pra mim, né? Eles falam gibberish. Gibberish. All just gibberish. I didn't know where one word finished and another one I didn't know where one word finished. Eu não sabia onde uma palavra terminava and another one started. E uma outra começava. started. But I kept on watching every day because it's Friends. Because I kept on watching every day. Mas eu continuei assistindo todo dia because it's Friends. Quer dizer, é os Friends, né? But I kept on watching every day because it's Friends. I can watch it in any language. I love it so much. I can watch it in any language. Eu posso assistir em qualquer língua. I love it so much. Eu adoro tanto. And after the second or third season, E aí, depois da segunda ou da terceira temporada, season, né? Que é a estação, né? Temporada do seriado. and after the second or third season, seriously, the dialogue started to make sense. Seriously, seriamente, the dialogue started to make sense. Os diálogos começaram, eu acho que ela falou no plural. The dialogue started, é porque o started aqui começa com a letra S, né? E quando uma palavra termina com a letra S,
E a próxima começa também com a letra S, vira um S só no som, né? So the dialogue started, quer dizer, os diálogos começaram a fazer sentido. Started to make sense. I only realized this after meeting other polyglots. I only realized this. Só percebi isso after meeting other polyglots. Depois de encontrar e conhecer outros poliglotas. We are no geniuses. Polyglots. We are no geniuses. We are not. Ela não falou now. Ela não falou now. Nós somos agora gênios. Não. Ela falou, nós não somos. We are not. We are not geniuses. We're not geniuses. Nós não somos. Não, não. Ela falou not. We are not geniuses. Polyglots. We are no geniuses. We're not geniuses. And we have no shortcut to learning languages. And we have no shortcut. E nós não temos nenhum atalho para aprender línguas. We have no shortcut to learning languages. We simply found ways how to enjoy the process. We simply found ways how to enjoy the process. Nós simplesmente achamos maneiras de como desfrutar do processo. How to turn language learning from a boring school subject How to turn language learning, como virar o aprendizado de língua from a boring school subject, de uma matéria de escola chata, de uma matéria chata de escola, né? From a boring, como fazer virar, como transformar, né? How to turn language learning from a boring school subject, de uma matéria chata de escola, into a pleasant activity, em uma atividade prazerosa. into a pleasant activity which you don't mind doing every day. Which you don't mind doing every day. Que você não se importa em fazer todo dia. If you don't like writing words down on paper, you can If you don't like writing words down on paper, se você não gosta de escrever palavras ali, anotar palavras no papel, always type them in an app. you can always type them in an app. Você pode sempre digitá-las em um aplicativo. If you don't like listening to boring textbook material, If you don't like listening to boring textbook material, se você não gosta de escutar material de livro-texto chato, find interesting content on YouTube or find interesting content on YouTube. Encontre conteúdo interessante no YouTube. in podcasts for Or in podcasts. any language. For any language, para qualquer língua. If you're a more introverted person If you're a more introverted person, se você é uma pessoa mais introvertida, and you can't imagine speaking to native speakers right away, and you can't imagine speaking to native speakers right away, você não consegue se imaginar falando com falantes nativos imediatamente, né? De cara, right away. you can apply the method of self-talk. You can apply the method of self-talk. Você pode aplicar o método de autoconversa. You can speak to yourself. You can talk to yourself in the You can talk to yourself. Você pode conversar com você mesmo. comfort of your room. You can talk to yourself in the comfort of your room, no conforto da sua sala. To yourself in the comfort of your room, describing your plans for the weekend, how your day Describing your plans for the weekend, descrevendo os seus planos para o final de semana, how your day has been, como seu dia tem sido, and even take a random picture from your phone and describe the picture to your imaginary friend. E até mesmo tirar uma foto com o seu telefone e descrever a foto, né, a imagem, o quadro, né, para o seu amigo imaginário. has been, or even take a random picture from your phone and describe the picture to your imaginary friend. This is how polyglots learn languages. This is how polyglots learn languages. Isso é como, quer dizer, em português a gente diria, é assim que, né? This is how. This is how polyglots learn languages. Isso é como, quer dizer, é assim que os poliglotas aprendem línguas. And the best news is, it's available to anyone. E a melhor notícia é que está disponível para todo mundo. And the best news is, it's available to anyone. Está disponível a qualquer um. It's available to anyone. Who's willing to take the learning into their own hands. Who's willing, que está disposto a tomar o aprendizado para dentro das suas próprias mãos. Isso, take learning. Who's willing to take learning into their own hands. Assumir o controle, assumir as rédeas do próprio aprendizado. Eu costumo dizer, né? Ninguém ensina nada para ninguém. O professor é só o facilitador do processo de aprendizagem. Né? O professor ele simplesmente simplifica um pouco o conteúdo para ficar simples diante dos olhos do entendimento do aluno e o aluno conseguir se ensinar. O que a gente aprende é porque a gente mesmo conseguiu se ensinar. Essa aqui é a grande verdade.
O professor só facilita, só encurta um pouco, né? the learning into their own hands. Que está disposto, willing, que está querendo. Will é o futuro, né? Will é vontade, que está vontadeando tomar o aprendizado para dentro de suas próprias mãos. Who's willing to take the learning into their own hands. So meeting other polyglots helped me realize that it is really crucial to É realmente crucial. Então, encontrar outros poliglotas, né? Meeting other polyglots helped me realize. Me ajudou a cair a ficha. To realize me ajudou a cair na real. Me ajudou a compreender, né? Help me realize. Me ajudou a perceber that it is really crucial. Que é realmente crucial to find enjoyment in the process. Ela fala process. Essa palavra processo tem duas pronúncias corretas. Você pode falar process ou process. find enjoyment in the process of learning languages, but also that joy in itself is not enough. But also, mas também, the joy in itself, o prazer, a alegria em si mesmo, em si mesma, in itself, is not enough. That joy in itself is not enough. If you want to achieve fluency in a foreign language, you'll also need to apply 3 more principles. If you want to achieve fluency in a foreign language, você quer alcançar fluência em uma língua estrangeira, you'll also need, você também precisará, to apply to apply 3 more principles. Você terá que aplicar, você também precisará, you will also need to apply 3 more principles. Mais 3 princípios. First of all, you'll need effective methods. Primeiro, você precisará de métodos eficazes. Efetivos aqui é eficácia, porque efetivo em português é outra coisa. É eficaz, effective. You'll need effective methods. If you try to memorize a list of words for a test tomorrow, If you try to memorize a list of words for a test tomorrow, você tentar memorizar uma lista de palavras para uma prova amanhã, the words will be stored in your short-term memory, and the words will be stored in your short-term memory. As palavras ficarão armazenadas na sua memória de curto prazo. Short term. Memória RAM, que eu costumo sempre explicar. you'll forget them after a few days. You'll forget them after a few days. Você as esquecerá depois de alguns dias. You will forget them after a few days. And you'll forget them after a few days. If you, however, want to keep words long-term, If you, however, se você, entretanto, want to keep words, quer manter palavras long term, a longo prazo, you need to revise them in the course of a few days repeatedly. you need to revise them. Você precisa revisá-las. You need to revise them. You need to revise them in the course of a few days, repeatedly. Você precisa revisá-las no curso de poucos dias. You have to revise them. You have to repeat them. No curso de poucos dias, repetidamente, repeatedly, using the so-called spaced repetition. Usando a assim chamada repetição espaçada, spaced repetition. In the so-called spaced repetition. You can use apps which are based É spaced, passada. Tem um ED aqui depois do spaced. Spaced repetition. Repetição espaçada. on this system, such as Anki, in the so-called spaced repetition. You can use apps which are You can use apps. Você pode usar aplicativos which are based on this system, que são baseados nesse sistema, such as Anki. Tais como o Anki based on this system, such as Anki or Memrise. ou Memrise. É um outro aplicativo também, Memrise. Or you can write lists of words in a notebook using the gold list method. Or you can write lists of words in a notebook. Ou você pode escrever listas de palavras em um caderno, in a notebook, using In the gold list method, which is also the gold list method, usando o método da lista de ouro. in the gold list method, which is also very popular with many. Método da lista de ouro. É aquele método antigo, né? Escrever lista com seu significado. The old method, the gold list. Lista de ouro, método da lista de ouro. In the gold list method, which is also very popular with many. E também é muito, which is also very popular with many polyglots, que também é muito popular com muitos poliglotas. Very popular with many polyglots. If you're not sure which methods are effective and what is If you're not sure, se você não tem certeza de quais métodos são eficazes
If you're not sure which methods are effective, são eficazes, cuidado, effective não é efetivo, tá? É eficaz. Você não tem certeza, if you're not sure which methods are effective and what is available, e o que está disponível or effective and what is available out there, just check out there, lá fora, out Polyglot's YouTube just check out Polyglot's YouTube channels. Então, verifica canais do YouTube de poliglotas. Just check out Polyglot's YouTube channel channels and websites and and websites get inspiration from them. and get inspiration from them. E obtenha a inspiração deles. If it works for them, it will If it works for them, se funciona para eles, if it works for them, most probably work for you too. it will most probably, mais provavelmente funcionar para você também. Work for you too. The third principle to And the third principle to follow, e o terceiro princípio a seguir, follow is to create a system in your learning. is to create a system in your learning. É criar um sistema no seu aprendizado. We're all very busy and no one really has time to learn a language We are all very busy and no one really has time to learn a language. Nós somos todos ocupados e ninguém realmente tem tempo de aprender uma língua. today. But we can create that Hoje, né? time if we just But we can create that time. Nós podemos criar esse tempo. plan a bit ahead. If we just plan a bit ahead. Se nós simplesmente, esse just aqui está no sentido de simplesmente planejarmos um pouco ahead, na frente. Can you wake up 15 minutes earlier than you normally Can you wake up 15 minutes earlier than you normally do? Você pode acordar 15 minutos mais cedo do que você normalmente acorda? Esse do aqui está no sentido de auxiliar. Can you wake up 15 minutes earlier, mais cedo than you normally do? do? Well, that would be the perfect time to revise some vocabulary. That would be the perfect time. E esse seria o tempo perfeito to revise some vocabulary. Esse seria o tempo perfeito para revisar um vocabulário. Can you listen to a podcast on your way to work? Well, Can you listen to a podcast on your way to work? Você pode escutar um podcast no seu caminho para o trabalho. While driving, enquanto dirigindo. driving? Well, While driving, podcast não te atrapalha prestar atenção no trânsito. that would be great to That would be great. Isso seria ótimo. To get some listening experience. Para obter experiência de escuta. get some listening experience. There are so many things we can do without even There are so many things we can do without even planning. Tem tantas coisas que podemos fazer sem sequer planejar. That extra time, such as aquele tempo extra, tal como listening to podcasts, planning that extra time, such as listening to podcasts on our way to work or on our way to work, no nosso caminho para o trabalho, doing our household chores. or doing our household chores, ou enquanto fazendo as nossas tarefas domésticas, household chores. É estudar inglês lavando louça, né? Tá na esteira, quando tá fazendo uma caminhada, né? Listening to a nice, interesting podcast. Way to work or doing our household chores. The important thing is to create a plan in the learning. The important thing is to create a plan. A coisa importante é criar um plano no aprendizado. I will practice speaking every Tuesday and Thursday with a friend for 20 minutes. I will practice speaking. Eu praticarei falando, conversando now every Tuesday, toda terça e quinta, every Tuesday and Thursday with a friend for 20 minutes. Com um amigo por 20 minutos. I will listen to a YouTube video. I will listen to a YouTube video. Eu vou escutar um vídeo no YouTube while having breakfast, enquanto tomando café da manhã. While having breakfast. If you create a system in your learning, If you create a system in your learning, se você criar um sistema no seu aprendizado, you don't need to find that extra time because it you don't need to find that extra time. Você não precisa encontrar aquele tempo extra. will become a part of your everyday life. Because it will become a part of your everyday life. Porque se tornará uma parte da sua vida de todo dia, da sua vida cotidiana. And finally, if you want to learn a language fluently, E finalmente, if you want to learn a language fluently, se você quer aprender uma língua fluentemente, you need also a bit of patience. you need also a bit of patience. Você precisa também de um pouco de paciência. E hoje em dia ninguém tem, né? As pessoas querem aprender ontem. Eles acham que o nosso cérebro aprende na mesma velocidade que os computadores devoram e processam informações, né? It's not possible to learn a language within 2 months.
It's not possible to learn a language within 2 months. Não é possível aprender uma nova língua dentro de 2 meses. But it's definitely possible to make a visible improvement in 2 months if you But it's definitely possible to make a visible improvement in 2 months. Mas é definitivamente possível fazer uma melhoria visível em 2 meses. learn in small chunks every If you learn in small chunks every day. Se você aprende em pequenas porções, chunks aqui é porções, né? Pequenos pedaços todo dia. day in a way which you enjoy. In a way that you enjoy. De forma que você desfruta, que você gosta. And there is nothing that motivates us more than our own success. É o que eu sempre falo. And there is nothing that motivates us more than our own success. E não tem nada que nos motiva mais do que o nosso próprio sucesso. É o progresso, né? É o combustível da consistência. É o progresso. É o avanço. É sentir o resultado de verdade. Nem que seja pequeno, mas consistente. More than our own success. I vividly remember the moment I vividly remember the moment. Eu vividamente, quer dizer, eu claramente lembro do momento when I understood the first joke in German. Quando eu entendi a primeira piada em alemão. I understood the first joke in German when watching Friends. Quando eu entendi a primeira piada em alemão quando assistindo os Friends. I was so happy and motivated that I just kept on watching that day 2 more episodes. I was so happy and motivated. Eu fiquei tão feliz e motivada que eu simplesmente continuei assistindo aquele dia 2 more episodes. Mais 2 episódios, né? And as I kept watching, e à medida que eu continuava assistindo, I had more and more of those moments of understanding. Eu tive mais e mais daqueles momentos de entender these little victories. I had more and more of those moments of understanding, these little victories. And step Essas pequenas vitórias. by step, I got And step by step, e passo a passo, to a level where I could use the language I got to a level, eu cheguei ao nível where I could use the language freely, onde eu pude usar a língua livremente. freely and fluently to express Livremente e fluentemente to express anything, para expressar qualquer coisa. anything. And this is a wonderful feeling. And this is a wonderful feeling. E essa é uma sensação, esse sentimento, feeling aqui está no sentido de sentimento, né? E esse é um sentimento incrível, né? Maravilhoso. I can't get enough of that feeling, and that's why I learn a language every 2 years. Olha só, I can't get enough of that feeling. Eu não consigo me saciar, to get enough, obter o suficiente, né? I can't get enough of that feeling. Quer dizer, eu não consigo obter o suficiente dessa sensação. Viciou, né? A dependência química. Aprender virou uma dependência. Então, é o prazer de estar aprendendo de verdade, né? I can't get enough of that feeling. Eu não consigo obter o suficiente, quer dizer, eu não consigo me saciar dessa sensação, desse sentimento. And that's why I learn a new language every 2 years. E é por isso que eu aprendo uma nova língua a cada 2 anos, 2 em 2 anos. That's why I learn a new language every 2 years. And that's why I learn a language every 2 years. So this is the whole polyglot secret. So this is the whole polyglot secret. Então esse é o segredo inteiro dos poliglotas. Find effective methods which you can use systematically over Find effective methods which you can use systematically. Encontre métodos eficazes, os quais você pode usar sistematicamente over a period of some time, durante o período de algum tempo, the period of some time in a way which you enjoy. in a way which you enjoy, de uma maneira que você gosta, desfruta, acha bom. And this is how polyglots learn languages within months. And this is how polyglots learn languages. E isso é como os poliglotas aprendem línguas within months. E é assim que os poliglotas aprendem línguas dentro de meses, Not years. e não anos. Now, some of you may be thinking, that's all Alguns de vocês podem estar pensando, that's all very nice. Isso é tudo muito legal, to enjoy language learning, gostar de aprender línguas. very nice to enjoy language learning, but isn't the real secret that you polyglots are just super talented and most of us aren't? Isn't the real secret. Não é o verdadeiro segredo. E vocês, poliglotas,
são apenas super talentosos e a maioria de nós não somos, and most of us aren't? Well, there's one thing I haven't told you about Benny and Lucas. Well, there's one thing I haven't told you about Benny and Lucas. Bem, tem uma coisa que eu não falei para vocês sobre o Benny e o Lucas, os dois poliglotas que ela conheceu, né? Benny had 11 years of Irish Gaelic O Benny teve 11 anos de galês irlandês and 5 years of German at school. e 5 anos de alemão na escola, and 5 years of German at school. Couldn't speak them at all when graduating. Couldn't speak them at all when graduating. E não conseguia falar essas línguas de jeito nenhum quando formando, quer dizer, ao se formar. Up to the age of 21, he thought he didn't have the language gene Até a idade de 21, up to the age of 21, up to the age of 21, he thought he didn't have the language gene. Ele achou que ele não tinha o genética, né? A genética para línguas, né? Quer dizer, o jeito para aprender línguas, né? have the language gene and he could not speak another language. E que ele não conseguia falar uma outra língua. Then he started to look for his way of learning Then he started to look for his way of learning. E aí ele começou a procurar a sua maneira de aprender línguas, languages, which was speaking to native speakers que era falar com falantes nativos, which was speaking to native speakers and getting feedback from them. and getting feedback from them. E obtendo feedback deles, né? Today, Benny can easily have a conversation in 10 languages. E hoje o Benny pode facilmente ter uma conversa em 10 línguas. And today Benny can easily have a conversation in 10 languages. Lucas tried to learn English at school for 10 years. O Lucas tentou aprender inglês na escola durante 10 anos. He was one of the worst students in class. E ele era um dos piores alunos. Ele era um dos piores alunos em sala de aula. And he was one of... Aqui, cadê? And he was, cadê? 10 years, and he was one of the worst students in class. E ele era um dos piores alunos em sala de aula. Em sala. And he was... Lucas tried to learn English at school for 10 years. For 10 years. He was one of the worst tried to learn English at school for 10 years. And he was one of the worst. E ele era um dos piores alunos em sala. students in class. His friends even made fun of him. Seus amigos até mesmo faziam gozação dele. Made fun of. Faziam diversão dele. To make fun of someone. Fazer gozação, zombar dele. To make fun of. His friends even made fun of him. Seus amigos até faziam gozação dele. Made fun of him. His friends even made fun of him. His friends even made fun of him and gave him a Russian textbook as a joke because they thought he would never learn that language. They... Como é que é? Gave him... Deram a ele, né? Gave him a Russian textbook as a joke. Deram a ele um livro-texto em russo como uma piada, né? Because they thought he would never learn that language. Porque eles acharam que ele nunca ia aprender essa língua. Or any language. Ou qualquer outra língua, né? Or any language. And then Lucas started to experiment with methods. And then Lucas started to experiment with methods. E aí o Lucas começou a experimentar com os métodos. Looking for his own way to learn. Looking for his own way to learn. Procurando a sua própria maneira de aprender. Looking for his own way to learn. For example, by having Skype chat conversations with strangers. Por exemplo, tendo conversas de chat no Skype com estranhos. Strangers. And after just 10 years, Lucas is able to speak 11 languages. E depois de apenas 10 anos, after just 10 years, Lucas is able to speak 11 languages. O Lucas é capaz de falar 11 línguas fluently. Does that sound like a miracle? Does that sound like a miracle? Isso soa como milagre? Well, I see such miracles every single day.
I see such miracles. Eu vejo tais milagres todo santo dia, every single day, todo dia solteiro. Well, I see such miracles every single day. As a language mentor, As a language mentor, como uma mentora de línguas, I help people learn languages by themselves. I help people learn languages by themselves. Eu ajudo as pessoas a aprender línguas por elas mesmas, sozinhas. And I see this every day. People E eu vejo isso todo dia. struggled with language learning for 5, 10, People who struggled with language learning for 5, 10, even 20 years. Pessoas que lutaram com aprender línguas por 5, 10, até mesmo 20 anos. even 20 years. And then they suddenly take the learning into their own hands. Elas de repente, elas subitamente, e daí elas subitamente take the learning into their own hands. Pegam o aprendizado dentro das próprias mãos. Start using materials which they Start using materials which they enjoy. Começam a usar materiais que eles gostam. enjoy, more effective methods. More effective methods. Métodos mais eficazes. Or they start tracking their learning so that they can appreciate their Or they start tracking their learning. Ou eles começam a rastrear o seu aprendizado para que eles possam, so that they can appreciate their free, não, their fee, o que é? tracking their learning so that they can appreciate their own progress. So não, ela gaguejou aqui, não tem nada de fee, não. Esquece essa palavra fee aqui. So they can appreciate their own progress. Engraçado que processo ela fala process, progresso ela fala progress, mas tem outra pronúncia correta também, que é process e progress. And appreciate their own progress. And that's when suddenly E é quando, subitamente, they magically find the language talent that they were missing all their and that's when suddenly they magically find the language talent. Elas magicamente encontram o talento de línguas that they were missing, que eles estavam faltando all their lives, em toda a vida deles. lives. So if you've also tried to learn a language So, if you've also tried to learn a language, se você também tem tentado aprender uma língua, and you gave up thinking e você desistiu, você deu pra cima, né? And you gave up thinking, oh, it's too difficult, it's not for me. É difícil demais, não é pra mim. it's too difficult or you don't have the language talent, Ou você não tem o talento da língua, give it another try. give it another try. Dê uma outra tentada. Maybe you're also just one enjoyable method away from Maybe you're also just one enjoyable method. Talvez você esteja só um método agradável de distância learning that language fluently. de aprender aquela língua fluentemente. Maybe you're just one method away from becoming a polyglot. Talvez você esteja somente um método de distância. One method away from becoming, de se tornando a polyglot. Thank you. Obrigada. Uau, que legal. Nossa, quer dizer, o vocabulário não é tão complicado, né? Mas ela, com certeza, fala rápido. E a gente percebe um suave sotaque de russo. Deve ser russa, né? Ou búlgara, sei lá. Com esse nome, né? Lídia, como é que é? Lídia Machova. É encantador, né? A questão do talento. Aliás, não é talento, né? É técnica. ninguém nasce com talento, não. Todo mundo nasce com o mesmo cérebro, né? O que muda é a determinação, né? A vontade de aprender e entender que o nosso cérebro continua humano, né? Não tem nada de artificial na forma que o nosso cérebro aprende. Meus lindos, fiquem com Deus. Thank you so much. See you next lesson. Bye-bye. God bless you all. Take care.